mesmo Deus guiou aqueles sábios do Oriente até Jesus, nos guia através da sua palavra, que é a lâmpada para os nossos caminhos, luz para a nossa vida, nos guia com essa palavra, quando queremos refletir, então, especialmente sobre essa leitura que fizemos da carta de Paulo aos Efésios. Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que muitos de vocês gostam de filmes, de seriados, novelas. Um dos tipos de filmes que eu mais gosto de assistir, ou séries, são aqueles de espionagem, em que há um plano secreto, geralmente tem a ver com a destruição do mundo, alguma coisa assim. Esse plano envolve, então, os personagens principais, e aí vai indo a trama. Por exemplo, aquela série de filmes, que alguns devem ter visto, Missão Impossível. Né? Na vida real, na história do mundo, também houve muitos planos secretos. Infelizmente, a maioria deles é como os planos secretos do Missão Impossível. São planos para matar alguém, destruir alguém, dominar o mundo, né? Tomar o poder, prejudicar pessoas. Um caso que já faz bastante tempo, né, mas está na memória, especialmente dos norte-americanos, é o 11 de setembro, né, de 2001. É interessante a gente perceber que todo o aparato que tem nos Estados Unidos, FBI, CIA, etc., né, eles não conseguiram descobrir esse plano secreto antes de acontecer. Né? E aí a gente viu o que aconteceu. Eu lembro até hoje, Ana Luísa era pequenininha assim, eu estava na cozinha, no meu escritório, praticamente, estava na cozinha, e ela estava assistindo desenho no SBT, na sala. E de repente ela falou assim, pai, avião, não sei o quê, né? E a gente achando que era um desenho. E ela continuou falando, vamos olhar, quando nós chegamos, estava batendo o segundo avião, né? Aqueles prédios. Então esse é um tipo de plano secreto que não foi descoberto, já estava em execução, fez mal para muita gente. Um outro agora há pouco tempo, né? Acho que vai ser há 2 meses já ou mais, aquele grupo terrorista Hamas fez um plano de sequestrar um monte de gente, né? De novo, Israel tem um dos melhores serviços de espionagem do mundo, mas eles não descobriram aquele plano, e agora está aí as consequências, né? Havia um outro plano, guardado há muito tempo, sendo revelado gradualmente, mas que foi revelado completamente também na hora certa, só que em vez de morte, em vez de guerra, em vez de tomada de poder, destruição, um plano que trouxe vida e salvação para todas as pessoas. É esse plano que o apóstolo Paulo fala na leitura de hoje. Então ele diz lá que Deus revela o seu plano secreto. Na nossa Bíblia, se usa a palavra mistério, né? Na linguagem de hoje se coloca plano secreto, né? Mistério, algo que está oculto. Paulo diz assim no texto, segundo uma revelação, e foi dado a conhecer o mistério, o plano secreto. Então Deus revelou para ele o seu plano secreto, e deu a ele a incumbência de revelar esse plano para muita gente. E ele assim o fez. Qual era esse plano? Paulo mesmo responde. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, meus irmãos, não são só os judeus que são herdeiros do reino de Deus. Não são só os judeus que são membros do povo de Deus. Os gentios também. Gentio com o, né? Quer dizer os não-judeus. Quer dizer nós. Né? Quer dizer, olha, o plano na promessa em Cristo é para todo mundo. Paulo diz que, no passado, esse mistério não foi contado para as pessoas. Né? Deus foi mandando as promessas e tal, como a gente viu hoje, especialmente Isaías, mas ele ainda
Não tinha sido revelado para todo mundo. Mas agora, ele diz, através dos profetas e dos apóstolos, Deus revela esse plano completamente. Então, Deus revela o seu plano secreto. E Ele revela hoje para nós. Ele revelou esse plano de salvar todos os pecadores. Primeiro, para quem? É muito interessante, né? Que eu falei antes, né, que Deus se mostra na humildade das coisas simples. Vamos ver quem lembra aí. Quais foram as primeiras pessoas a receber a notícia de que tinha nascido o Salvador? Os pastores. Os pastores lá nos campos de Belém. Por que isso é interessante? Porque os pastores eram pessoas muito simples e o povo da cidade geralmente não gostava deles. Por quê? Em parte porque eles passavam dias cuidando das ovelhas, sem tomar banho, cheiro de ovelha, cheiro de animal. Eles eram considerados pessoas impuras, né? Então, o pessoal não gostava de conviver com eles, pessoas muito simples. E o coral dos anjos de Deus foi lá cantar para eles: hoje nasceu o Salvador. Então, foram os primeiros que ficaram sabendo, né? Depois, então, vieram aqueles sábios do Oriente, a gente leu do Evangelho. E assim como aquela estrela os guiou até Jesus, de onde eles vieram? Alguns acham, provavelmente eles vieram da região onde hoje é o Iraque. Eles andaram muito, né? Provavelmente com camelos, provavelmente se eles eram pessoas abastadas, tinham servos com eles, levando comida, etc. Mas andaram muito. E assim como eles foram guiados até Jesus, hoje Deus nos guia também, não com uma estrela, mas com uma outra luz. A palavra de Deus, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Deus então revela esse plano para nós, e Ele inclui a gente nesse plano desde o momento que a gente é batizado. A gente é batizado, não é simplesmente ali, né, a cerimônia, o simbolismo, mas nós somos incluídos na família de Deus, nós somos incluídos no plano de salvação de Deus. Mas Deus sabe que sozinho a gente não continua participando desse plano. Então, Ele dá para nós, meus irmãos, a palavra dele, na nossa casa, aqui na casa dele, né, nos estudos bíblicos, enfim. E nos dá Jesus, o seu corpo e sangue na Santa Ceia, para quê? Para a gente continuar participando desse plano de salvação. Por que Deus quer que a gente continue? Ora, porque Ele quer dar para nós o que o mundo não pode dar, ninguém pode dar, só Ele. Vida e paz. Vida e paz verdadeira. Uma alegria que vai durar para sempre. Deus quer dar para nós, ao contrário do que alguns acham, né? Alegria e não sofrimento. A maioria desses planos que tem por aí causa sofrimento. Ele quer dar um plano para nós de alegria. Muitos planos, né, como esse agora aí do Hamas, eles são motivados por ódio, são motivados por vingança, né? O plano de Deus é motivado por amor e misericórdia. Quem tem aquela ideia que Deus é um Deus irado, que quer condenar todo mundo, que quer fazer todo mundo sofrer, conhece só o que a gente chama de Deus oculto. Não conhece o Deus revelado. O Deus revelado é o Deus de Jesus. Esse Deus é motivado totalmente por amor e misericórdia. E nós precisamos, né, desse plano na nossa vida, porque se a gente não fazer parte desse plano de Deus, aí sim nós vamos ser condenados, destruídos. Por quê? Porque nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos cegos, mortos espiritualmente. A gente pode dizer assim, usando a questão de guerra, né? A gente nasce em guerra com Deus. Não por culpa dele, porque nós nascemos contaminados com aquele veneno mortal chamado pecado. A gente é condenado à morte. Não só a morte física, como aconteceria se a gente fosse atingido por uma bomba terrorista. Não. A gente é condenado à morte eterna, um lugar de sofrimento sem fim, se nós não formos incluídos no plano de Deus. Mas que bom que Deus revela o seu plano secreto. Isso é uma grande notícia, meus irmãos, a maior alegria que a gente pode ter. E é uma alegria que para nós deve ser tão grande como aquela alegria que tiveram aqueles sábios do Oriente, como eu disse antes, que chegaram ali. Talvez primeiro eles dessem
assustaram, né? Poxa, mas um rei nascendo assim. Mas depois eles se maravilharam. E eles não tiveram dúvida nenhuma, na sua alegria, oferecer presentes muito caros, né? Ouro, incenso e mirra, né? Que é um tipo de perfume muito caro. Essa é a alegria que nós também podemos ter. E o fato de Deus ter revelado esse plano para aqueles sábios que não eram do povo de Jesus, do povo de Israel, aponta para algo muito importante também para nós, muito bonito, que dá para nós hoje também uma grande responsabilidade. O que revela? Aqueles sábios do Oriente cumpriram a promessa de que Deus mandou a luz para todos os povos. Então, Deus revela o plano secreto para todos hoje também. Paulo fala isso no nosso texto, né? No Salmo de hoje a gente ouviu algo sobre isso, Isaías também. Os textos mostram que Jesus vai ser um rei eterno para todo mundo. E um dia, mesmo aqueles que não creram nele vão ter que se ajoelhar e adorar. Onde é que entra a gente aí? É que esse plano de Deus não é mais segredo. E ele precisa ser contado para todo mundo. Ele precisa chegar a todos os cantos do mundo, a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, pessoas de todas as classes sociais, de toda a cor de pele, de todo tipo. Né? Paulo diz isso aqui, eu quero ler para vocês 2 versículos do nosso texto. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Dispensação, a palavrinha é bem difícil, mas ela vem com uma palavra que a gente conhece, né? Quase todo mundo tem em casa uma dispensa. O que é dispensa? Então você tem suprimentos, quando você precisa, você tira da dispensa e usa, né? Quer dizer, agora nós somos despenseiros, ou dispenseiros, né? A dispensação agora está na nossa mão, distribuir os bens de salvação de Jesus, tirar da dispensa de Deus e dar para as pessoas que precisam. Isso foi revelado para mim fazer, para todos nós hoje. Então nós temos o privilégio de fazer parte do plano e a responsabilidade de anunciar esse plano para as pessoas, né? Para que todo mundo veja que o plano de Deus é muito maior, muito mais bonito, com um resultado muito melhor do que qualquer plano humano. É a salvação que Ele dá por graça, salvando da condenação quem confia em Jesus, quem crê nele como seu Salvador. Meus irmãos, eu sei que a gente fala isso praticamente em todo culto, né? Salvação em Jesus pela graça de Deus. E talvez a gente possa, poxa, mas de novo isso. Mas eu garanto para vocês, aí fora tem muita gente que não sabe isso. Tem muita gente que acha que o plano de Deus, se Deus por acaso quiser nos salvar, faça isso, faça aquilo, cumpra aquilo, viva uma vida assim, viva uma vida assada, etc. Né? Ou então, peça ajuda de santos ou de entidades espirituais e tal. Né? Ou então, assim, alguns pensam, se Deus vai salvar alguém, esse não vai ser eu sou ruim demais para ser salvo. Né? Muita gente precisa. Eu quero dar um outro exemplo. Uma vez um pastor da nossa igreja, que trabalha no colégio luterano. Óbvio que lá os alunos não são todos luteranos, a minoria é luterana, mas é um colégio cristão, né? Geralmente quem procura um colégio cristão, seja luterano, adventista, procura, né, por causa da parte cristã. Ele falou assim, olha, eu fiz uma pesquisa no colégio e a maioria dos alunos, apesar de muitos deles, os pais serem cristãos, a maioria não foi nem batizada. Alguns que também são de igreja não batizam crianças, né? Mas ele falava assim, também de adolescentes, né? Por quê? Porque muitos não sabem o que é a fé, o que é o batismo. Não tem ideia de como Deus ganharia eles pelo batismo, pela palavra. Né? Então são exemplos, meus irmãos, de que esse plano secreto precisa ser levado para mais gente. Ele revela para nós, e diz agora vocês revelam para os outros. Quem? Vou falar uma coisa que eu já disse muitas vezes, mas a gente tem que ser lembrado, né?
Comece na sua família. Pai e mãe, revele o plano dos seus filhos, tragam eles aqui para conhecer o plano de Jesus. Né? Fale para seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. Ontem à noite, a gente passou na frente, eu não me lembro o nome agora, mas num lugar aí de velório. Tinha floricultura lá. Aí eu falei, aqui eu vim, alguns meses atrás, o velório da irmã da Patrícia. Né? E ali tinha algumas pessoas que eu nunca tinha visto. Foi uma oportunidade que Deus deu naquele momento de fazer uma mensagem para aquelas pessoas conhecerem, né, o amor de Jesus. Os resultados Deus vai saber, né? Mas eu lembrei disso agora. Né? Deus vai nos dando oportunidades. Né? Então, os seus amigos da escola, do trabalho, as suas relações nas redes sociais, né? Enfim, Deus coloca a gente no nosso caminho para esse mundo. E a gente pode dizer, como Paulo, que Deus fez tudo isso que a gente está falando aqui com um propósito eterno. Um propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é? Salvar todas as pessoas. Esse é o grande propósito de Deus para nós, como cristãos, como igreja. Ontem, então, a gente celebrou, né, a visita dos sábios do Oriente a Jesus. E a gente celebrou, então, o que chama de Epifania. Epifania é a palavrinha que traduzido, quer dizer, revelação. Né? Jesus foi revelado para eles como a luz do mundo, Salvador. É como uma forte luz que brilha na escuridão, revelando o caminho certo. Vocês já ouviram essa palavra? Hoje ela é mais rara, né? Em nome de algumas mulheres. Aí troca o acento, né? Epifânia. Epifania. Jesus foi revelado para eles como Salvador prometido pelo brilho da estrela. Jesus brilha para nós na palavra dos sacramentos. E agora ele chama a gente a compartilhar essa luz com as pessoas. Lá em Mateus ele diz assim também a luz de vocês deve brilhar, para que as pessoas vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Qual é a luz que vai brilhar em nós? Então, a luz de vocês é a luz de Cristo em nós, para que as pessoas possam conhecer o amor do Pai, o seu plano de salvação. Esse é um plano, então, que dá vida eterna pela morte de alguém. Pela morte de Jesus, nosso Salvador. Pela sua ressurreição. Ele pagou o resgate, ressuscitando, ele garante, né, a vida eterna para nós. E é um plano, meus irmãos, para a gente não ficar pensando só no futuro, que traz consequências para hoje já. É um plano que traz paz entre nós. Quem de nós não precisa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, na sua família, paz e perdão? Quem de nós não precisa entre nós, família da fé, paz e perdão? E nas suas relações diárias, né? Essa é a verdadeira paz. Que traz a paz com Deus, que muita gente busca, como eu falei antes, através de ritos, através de boas obras. Esse plano traz a paz com Deus, e essa paz é verdadeira e duradoura. É um plano que é para benefício de todo mundo, todas as pessoas do mundo, que a salvação de Deus é para todo mundo de fato. Antes de terminar, eu pergunto, então, o que a gente vai fazer com esse plano? Nesse ano novo, nesse novo ano que Deus nos deu com a sua graça, o que nós vamos fazer com esse plano? Será que a gente vai guardar ele em segredo só para nós? E a gente vai deixar ele sem efeito para outras pessoas? Claro que não. Deus desafia, meus irmãos, vocês e eu, cada um de nós, e a todos os cristãos do mundo, a espalhar esse maravilhoso plano de salvação do Pai para todas as pessoas, para todo mundo que a gente encontrar nesse 2024. Como? Né? A gente já falou isso outras vezes, mas cada um o seu dom, o seu jeito. Ah, não sei falar, leva os livros de Torterano que traz presente. Na internet, divulgue material Torterano, o sermão do pastor, enfim. Às vezes, né, a gente não tem, às vezes, o dom de falar e tal, mas, ó, você mostrar isso aqui. Mas você quer saber mais? Ó, vou te dar um contato do pastor. Enfim, né? Temos muitas oportunidades
dificuldades, bons e recursos, e Deus vai estar com a gente. O plano, meus irmãos, é de Deus, não é nosso. A missão é de Deus, não é nossa. Mas mesmo nossa humildade, nossa pecaminosidade, Deus disse: eu quero contar com vocês para anunciar esse plano a todas as pessoas. Então ele conta com cada um de nós, desde as criancinhas até os mais idosos. Ele conta com cada um de nós para levar esse plano para mais pessoas. Então, meus irmãos, no início desse novo ano, meu desejo é que Deus abençoe muito cada um de vocês, os planos que vocês têm, para a sua vida, para a sua família, e que nesses planos vocês sempre incluam, ou saibam que, na verdade, os planos de vocês estão dentro do plano maior, o plano de salvação de Deus. Que Deus ajude vocês a levarem esse plano de salvação para muitas pessoas. E nos planos de vocês se sempre incluam, como é que eu posso também levar Jesus para as pessoas? Ele vai continuar revelando o plano dele para nós, especialmente aqui na sua casa, na sua igreja. Por quê? Porque nesse ano, meus irmãos, por mais bonitos que sejam os nossos planos e que muitos deles se realizem, uma coisa nós vamos continuar precisando, eu e vocês. Falei isso para o Mateus hoje cedo também, né? Nós vamos continuar precisando do plano de Deus na nossa vida, porque nós continuamos pecando. Por mais que a gente lute contra o pecado. E porque tem pessoas que vão pecar contra nós. Né? Nós precisamos do plano de perdão e amor de Deus todos os dias. Que bom que nesse ano Deus vai estar com a gente nesse plano. E um dia a gente vai chegar, todos nós, no final do plano, que é um final muito feliz, né? É estar com Cristo, com todos os salvos, lá na vida eterna, onde então vamos nos ajoelhar e adorar a Jesus pessoalmente. E a Bíblia diz uma coisa muito linda: Ele vai nos servir, como Ele já nos serve na sua igreja. E Deus nos ajude a estar sempre dentro desse plano que Ele vai dar para a gente. Amém.